Vamos lá. Então, primeiro, agradecer, Grazi, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, contar um pouco da sua história, né? E para a gente começar, queria que você falasse um pouco como que você conheceu a ITEC-CEPAM e o curso que você fez na época. E aí você fala qual que é o nome, né? Que a gente teve vários nomes. Bom, como eu conheci a ITEC-CEPAM foi quando eu tinha por volta de 18 anos e aí eu já trabalhava na época como auxiliar administrativo numa ONG e era uma ONG que fazia atendimento social e aí eu já sabia que eu queria trabalhar nessa área social, mas sem estar na ponta. E aí pesquisando no Google palavras-chave como público, algo na área, entrei no site da ETEC, que eu acho que puxou, me levou de alguma forma, enfim, foi esse mundo assim que eu comecei a pesquisar todos os cursos disponíveis na cidade de São Paulo, e aí tinha gestão de políticas públicas, eu não sabia exatamente o que era, mas alguma coisa me dizia que eu acho que eu vou gostar. E aí comecei a ler a grade, gostei mais ainda. E aí comecei a pesquisar quando ia ser dia, como é que funciona para vestibular, né? Qual dia que ia ser o vestibular, na época o vestibulinho, enfim. Então foi assim que eu conheci. E aí me dediquei, me apliquei para o vestibulinho e passei. E aí entrei em 2013 E no lá era curso de GPP. gestão de políticas públicas, GPP. Muito bom. E você lembra como foi esse processo de fazer a prova? Você estudou, enfim, você falou que deu uma investigada no site, como que foi? Acho que para o processo da prova, eu acho que tinha uma vantagem porque eu tinha acabado de sair no ensino médio de uma escola pública periférica, que apesar de ter muitas defasagens, algumas matérias mínimas de língua portuguesa e matemática eu sabia, mas eu lembro de eu ter pesquisado, se eu não me engano, provas anteriores. Então, ter uma ideia de como era o questionário e treinar um pouquinho. Então, foi mais ou menos assim que eu me preparei. Muito bom. E durante o curso, o que você lembra? O que você tem de memórias da escola, do curso, dos colegas, dos professores? O que você retoma de memórias, Eu histórias? me identifiquei muito no início porque eu comecei a fazer esse curso GPP à noite. E à noite tinham perfis muito diversos de pessoas, de idades diferentes, de cores, etnias, religiões diferentes. Então foi muito rico para mim, porque eram pessoas também que tinham um nível de responsabilidade muito legal e levavam muito a sério o curso, né? Coisa que eu estava muito disposta a fazer, então foi um aprendizado a cada atividade em grupo que eu tinha com pessoas diferentes, era um aprendizado da forma de ver, porque eram pessoas que já trabalhavam, mesmo que em áreas que não fossem a área pública, me ajudava a ir construindo essa visão de mundo também, compartilhando. Acho que a outra coisa era a qualidade dos professores. Então, a forma, a dinâmica das aulas, que era muito diferente do que eu estava acostumada a ter quando eu estava no ensino médio, que era abre o livro na página tal e copia tal coisa, né? E para mim foi bem interessante ver que os professores dominavam e tinham muita didática para explicar assuntos que até então para mim eram totalmente novos, né? Então, relacionados tanto à democracia, burocracia da administração pública e professores, cada um com o seu jeito, né? Então, um professor de direito, que a gente estava comentando há pouco, lançava a mão ali de músicas para decorar algumas siglas, outros professores já faziam mais trabalhos que a gente pesquisava antes e depois apresentava para a sala, então eu amei porque tinha a sensação de que estava todo mundo muito afim de estar ali, os alunos muito afim de aprenderem e os professores muito afim de ensinarem com uma bagagem e conhecimento muito legal, assim, e de relação muito respeitosa também entre os alunos, com uma hierarquia muito bem, digamos, equilibrada, talvez seja pela idade da maioria das pessoas ali terem mais de 25 anos, talvez. E disso que você estava falando até dessa sua experiência, né? O que você destaca que da escola colaborou para essa aprendizagem no decorrer do curso? Eu acho Você que o comentou dos primeiro. professores, né? Eu acho que, para além dessa dinâmica interna também, eu acho que o conhecimento
que me trouxe uma bagagem muito de vida, divisor de água para minha consciência cidadã. Minha consciência cidadã a respeito dos meus direitos, a respeito dos deveres do Estado, o que significa o voto, para que a gente vota para um vereador, o que faz um vereador, um deputado estadual, federal. As coisas foram se encaixando, de responsabilidades, que antes eu jogava assim, por falta de conhecimento na conta, tudo é problema do prefeito, tudo problema do presidente, começar a diferenciar mais. Então essa consciência cidadã foi super importante, assim. E eu acho que depois foi um espaço onde me abriu muitas portas, assim, para o que viria a acontecer depois na minha vida, de universidade. Então, a Érica, enfim, você tinha apresentado, abriu portas para outros estudantes de fora, né, de faculdade da FGV, para apresentar o cursinho pré-vestibular para a faculdade. Então, foi assim que eu conheci para o cursinho pré-vestibular, e que depois eu entrei na Faculdade de Administração Pública, na FGV. O ambiente também, então eu não fazia ideia o que era o ambiente da USP, assim, então foi bem legal conhecer o que era esse mundo universitário, que para mim era muito distante, e construir as relações de amizades, muitas eu não mantive, né, mas com os estudantes da minha sala, então era uma turma muito unida, então que a gente conseguia trocar no intervalo, às vezes sexta-feira, vamos lá para o estacionamento fazer nosso happy hour, enfim. Então foi muito prazeroso estar aqui, e prazeroso mesmo porque era cansativa a minha rotina. Eu trabalhava o dia todo e depois vinha aqui para a aula, aqui no Butantã, e morava no Campo Limpo. Chegava em casa 11h30, meia-noite, às vezes, tendo que trabalhar no outro dia às 8 horas da manhã, saindo só às 5. Então, mesmo diante dessa rotina, era muito legal, assim. Que bom. E que outras histórias você lembra durante seu curso? Que memórias você tem da escola, mais amplas também? Você comentou do estacionamento, né, do momento com os colegas. O que mais de memórias você traz desse seu momento aqui na escola? Eu acho que assim, eu não consegui aproveitar muitas outras coisas, de chegar mais cedo, estudar, enfim, justamente por conta dessa rotina mesmo que eu tinha. Então, a memória que eu carrego muito hoje são das trocas com as alunas, os alunos, assim, do que eles faziam no trabalho. Às vezes chegar e reclamar de um dia difícil de trabalho, às vezes um professor contando da experiência, de como foi chegar para trabalhar em determinada área, né? Um dos professores também que foi super referência depois, posteriormente, o professor Leonardo, que foi um professor que passou numa faculdade super legal fora, enfim. Então foi muito legal ter essa troca também com os professores do que eles faziam na rotina para eles chegarem onde eles estavam, assim. Então, para mim, eu acho que o mais marcante, assim, não foi nenhum projeto especificamente, mas eu acho que as trocas que eu tinha no dia a dia com os professores e os outros alunos e alunas da escola, assim. Que legal, muito bom. E o que você enxerga hoje que esse curso técnico, né, que hoje chama Serviços Públicos, pode colaborar para a construção de profissionais e cidadãos para a sociedade que a gente tem hoje, para a sociedade do futuro? Como que você vê a importância da existência desse curso? Eu acho que a importância do ponto de vista mais pessoal na construção de pessoas, de cidadãos mais responsáveis e conscientes, né? Então, conscientes do poder do voto que elas têm e de como que elas podem cobrar ou se organizar de forma participativa para cobrar algo no seu bairro. Eu acho que sai uma outra visão de um sujeito mais ativo da transformação que se quer ver no mundo e dentro das suas possibilidades que cada um vai ter ali naquele momento. Então, acho que traz um lugar também de uma sociedade, de esperança também na sociedade, ver pessoas que estão com esses mesmos valores, assim, então acho que é muito legal. E eu acho que profissionalmente, principalmente para quem vai trilhar essa área, que vai trabalhar no setor público, seja em administração pública, economia, direito, enfim, vai lidar com algum tipo de política pública,
ganha muito desse olhar básico, mínimo, de como funciona a administração pública. Porque, independente, se você for trabalhar na área de educação, na gestão, na ponta como professor, é importante entender o mínimo da administração pública, como que as decisões na administração pública afetam o seu salário, a qualidade da estrutura da sala de aula, por que um livro demorou para chegar ou não chegou da forma que deveria. Se você trabalha na área de saúde também, você ter esse mínimo de consciência, conseguir, enquanto profissional, separar um pouco o que é aqui da gestão, do lugar do equipamento onde eu atuo, e o que é fruto de uma decisão mais macro. Então, acho que enquanto profissional ajuda. E eu estou falando aqui do setor mais público, mas arrisco dizer que talvez do privado também, né? Pelo mundo que a gente vive, as decisões passam pelo setor público. Então, mesmo se você for atuar no setor privado, que tem algum tipo de regulação, acho que você ganha mais consciência do mundo que você vai trabalhar, né? E, consequentemente, acho que vai aumentando sua capacidade também de tomar decisões mais conscientes e factíveis com aquilo que você está vivendo também. Você não vai propor uma mudança que não faz parte ali do seu espaço de tomada de decisão, às vezes nem mesmo pelo presidente da empresa ou pelo gestor. Então você vai pensar em soluções mais factíveis para o seu cotidiano ali. Sim, concordo. E tem mais algum ponto que você lembre aí da sua história, experiências, memórias que você tem aqui na ETEC CEPAM ou da ETEC CEPAM que você queira destacar? Eu acho que algum ponto é de aproveitar as oportunidades, assim, que existem, tanto de participação, como eu disse, eu não participava tanto, mas eu lembro que tinha projetos de grêmio aqui na ETEC, eu acho super legal as pessoas que estão nesse espaço que tem grêmio participarem também, dos convidados que aparecem, dos próprios professores trocarem, então acho um espaço mesmo para explorar com o ambiente. A gente está aqui gravando da biblioteca, então explorar também esse lugar de biblioteca para leituras que você pode aprofundar em temas que você gosta, enfim, muitas coisas, assim. Eu acho que eu acho que essa experiência de vida você vai aprendendo a dialogar com outras pessoas que não estão nesse meio, com a sua família, com amigos, enfim. Então, acho que é uma experiência que você vai aprender a dialogar também com outras pessoas sobre temas que são importantes para todo mundo, assim. Sim, muito bom. E, para finalizar, tem algum outro ponto que você queira ainda colocar aqui, deixar registrado, sobre a escola, enfim? Acho que é um sentimento muito de gratidão. Então, estou muito feliz de ter tido minha trajetória marcada pela ETEC CEPAM. Então, tenho a sensação de que todo mundo que passa por aqui também tem uma virada de chave transformadora assim, para a vida. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. E é isso. Obrigada, a gente agradece pela contar a história aqui pra gente.